galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo a América para mais um videozinho daqueles de trocando ideia com vocês, né? Eu tava pensando com meus botões, tava discutindo com o Cristiano, com o Flávio, né? E a gente tava falando sobre felicidade, sobre conseguir, não conseguir. Uma coisa vocês podem ter certeza, galera, ninguém é mais inteligente que ninguém, ninguém é menos inteligente que ninguém. Você consegue, eu posso te garantir isso. E aí você pergunta pra uma pessoa o que ela quer ser, o que ela quer na vida, o que ela quer de verdade na vida. Dinheiro, pensa contigo, de verdade, você quer dinheiro de verdade? É isso que você quer? Eu diria que as pessoas querem felicidade. E muito delas vão falar assim, eu não quero ser rico. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Eu não quero ser rico. Eu quero ter minha casinha legal, uma casinha bacana, eu quero ter um carrinho bacana, uma família bacana, a condição de me sustentar bem. Pois bem, galera, para isso tudo, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil, você tem todas as ferramentas na sua mão, acredite ou não. Aqueles livros que você joga fora, de matemática, geografia, português, que você não sabe para quê, aquilo ali vai te garantir pelo menos isso. Eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu não conheço ninguém que não tenha passado por isso, que não tenha pelo menos uma vida estávelzinha, bacaninha, nesses padrões. É rico, é milionário? Não, não é rico, não é milionário. Mas que vai garantir isso que você acabou de falar, que é a felicidade, um padrãozinho bacana, não é um negócio de milionário, vai te garantir isso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Lógico, no Brasil hoje em dia, nessa crise, tá muito difícil, né? Tá muito complicado mesmo. Mas assim, conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tomar. Não te tomam isso. Então não pense que é em vão, porque não é em vão. Se você é jovem, tá me escutando agora, faça isso, cara. Construa a tua história baseado no teu estudo e na sua progressão. Você pode. Não pense que não pode. Uma vez, eu falando isso com vocês, eu lembrei um caso de um amigo meu. A gente morava num bairro pobre lá no Brasil, no Rio, tá? Quando eu era mais novo. A gente morava no Conjunto Urucânia, para quem não conhece, procura aí na internet. Em Santa Cruz. E na minha época de segundo grau, a moda era ir para a escola de oficiais militares. SpaceX, Colégio Naval, Repicar, Escola Naval, AFA, AMAN. Era isso. Esse era o suprassumo, né? E para conseguir isso, você tinha que passar no concurso, você tinha que estudar. E a gente sempre estudou em colégio público, né? E uma vez, eu lembro disso, cara. Bom, isso é uma história que me passaram para trás aí quando eu era pequeno, mas deixa quieto. Não tem a ver com isso aqui. Mas enfim, depois eu consegui ajustar. Passei num outro concursinho local lá para uma escola de pré-militar, né? Que na época era conhecida assim. A gente não tinha condição de pagar, então eu fiz uma prova para bolsa e eu consegui essa bolsa, né? Eu fui lá o 01 da prova, né? Então, enfim. Mas teve um rebuliço antes disso. Mas deixa quieto. E chegando lá, eu encontrei esse meu amigo. E esse meu amigo, não sei se dá pra falar, pode falar o nome dele. Poder, né? Ele era muito bom, cara. Ele era muito bom no pré-vestibular. Porque as aulas, tanto para sargento como para soldado, era tudo meio que junto nas partes básicas, né? Matemática, vai cair para todo mundo? Vai. Então, todo mundo junto. O que é só de SpaceX vai para turma só da SpaceX. Mas era mais ou menos assim. E eu vi, a gente tinha uma série de livros chamado Matemática Elementar, que é do 1 ao 9, se eu não me engano. E todo mundo se gabava de fazer, né? Eu nunca fui muito de fazer muito exercício na mão mecanicamente, né? Eu sou mais visual e auditivo, né? Não sou muito sinestésico. Então, isso é uma dica que fica para você. Aprenda como você aprende. Se conheça. Aprenda a identificar qual é a melhor maneira que você aprende e retém conhecimento mais fácil. Em qualquer área da vida. Eu não estou falando só de matemática. Tudo. Você tem uma maneira que você sabe que você assimila melhor o conhecimento, tá? Enfim, todo mundo se gabava de fazer tudo. E esse cara fez tudo e ele resolvia coisas assim absurdas. Mas ele veio de uma realidade até mais pobre do que a minha. Bem mais pobre que a minha. E nós dois estudávamos no mesmo colégio estadual, que era o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, lá no Bodegão, em Santa Cruz, tá? Então, eu via isso, eu via o esforço dele, eu via meu esforço, eu sabia que eu tinha condição de passar na prova, e só que eu tava um ano atrás dele, ele tava um ano na minha frente, ele faria a prova na minha frente e eu faria a prova no outro ano. E eu sabia que eu conseguiria. E eu tinha certeza absoluta que ele conseguiria. Mas por conta de vir de uma realidade muito, muito humilde, cara, ele achava que não. Não, oficial, né? Oficial não é pra mim. Oficial é outro nível, né?
eu vou fazer minha prova aqui para as escolas de aprendizes, de marinheiro e soldado especialista da aeronáutica e sargento do exército, sargento da aeronáutica, que era o sargento especialista que fica em Guaratinguetá. E eu falei com ele, cara, eu lembro que eu cheguei, tive uma conversa com ele, falei, cara, William, você, cara, tá bem acima de todo mundo que tá aqui nesse curso, no que diz respeito às matérias para a prova. Para essa prova, para esse concurso, eu posso te dizer, cara, eu não tô aqui querendo te iludir, não é isso, cara. Você está bem acima. Se você quiser, você vai para as provas de ITA, IME. Você não precisa fazer SpaceX, AMAN, Escola Naval. Você pode fazer ITA, IME, cara. Você tá lá em cima, cara. E ele, eu vou pensar sobre isso e tal, eu vou falar com a minha mãe. Aí eu fui lá no professor, depois que ele saiu, eu falei, ó, fala com esse cara, porque também tinha isso, né? Os alunos que passavam no futuro, eles voltavam. Era meio que, pô, legal, engrandecedor, pô, voltando fardado de oficial, bonitinho, da escola, né? Pra visitar o curso e dar aquele booster, né? Aquela impulso de motivação nos outros que estão lá. Era bom pra gente, enquanto, pô, caramba, eu fiz, né? Eu consegui. Eu saí daqui e eu consegui. Mas também era bom pro dono da escola, porque era propaganda pra ele. E eu falei pro cara, eu falei, ó, meu amigo, vai lá nele e fala com ele pra ele fazer as provas de oficial, cara. Se não tiver dinheiro, paga pra ele, bicho. Porque ele vai voltar aqui e vai ser uma referência pra você. As escolas até botavam, não, fulano da minha escola foi 01, foi 02, foi 03, enfim. Esse cara, depois de muito tempo, hoje ele é coronel do exército. Ele falou, cara, Jorge, eu seria soldado, cara, lá atrás, se você não tivesse dado esse booster. Cara, ele tava na AMAN, né? Quando eu cheguei na AMAN, ele tava no 3º ano já. Era isso? Mais ou menos por aí. E ele era o veterano que ia me dar trote, né? Então, ele falou, cara, se não fosse você, eu estaria numa escola de soldado ou numa escola de sargento. E, pô, aquela conversa mudou a nossa história. Então, cara, se eu posso, ele pode? Você pode, cara. Esses dias, eu tava aqui nos Estados Unidos já, falei com o Flávio e com o Cristiano do GPS Tube, que eu recebi um WhatsApp de um amigo nosso que também trabalhava dirigindo caminhão, e ele gostava de ler, né? Eu falei, cara, já que você gosta de ler e gosta de estudar, por que você não faz um esforço, guarda um pouquinho de dinheiro e faz uma faculdade barata no que você gosta? E ele gostava de direito. Aí ele falou, pô, o problema é a OAB. Eu falei, cara, o teu problema não é a OAB, cara. O teu problema é só começar. Porque do jeito que você gosta de ler, do jeito que você gosta de aprender, gostar de aprender é uma virtude, né? Você certamente vai passar na OAB, cara. E aí depois ele me mandou pro WhatsApp a carteira dele. Pô. Enfim, ele me mandou a foto dele, da homologação dele da OAB. Eu convidei ele para minha colação de grau de engenharia, ele estava lá. Ele me mandou a foto da colação dele da OAB lá, da recebendo da carteira. E enfim, hoje ele tem um escritório dele, ele é um advogado tributarista. E tenho certeza que um dia, se eu precisar de um advogado tributarista no Brasil, ele vai fazer um preço bacana para mim. Beleza? Então não deixem de acreditar. Vocês conseguem e não desprezem aquele monte de papel, aquele livro que você tem aí no canto, não despreze ele, porque ele faz a diferença na sua vida. É para isso que ele serve. Para que serve eu estudar geografia, história, matemática? Para fazer a diferença na sua vida. Ele vai fazer. Beleza, cara? É isso aí. Bom, se eu fiz todos esses cursos que vocês já sabem que eu já fiz aí, enfim, essas coisas que eu já fiz, cara, eu não sou melhor que ninguém. Eu também tava morando num conjunto habitacional. Não vou falar favela, não, porque o pessoal do Urucânia é gente boa demais. Conjunto habitacional, não é favela. Eu não achava favela quando eu morava lá. Não achava. É um conjunto habitacional da SEAB. Beleza? É porque em algum momento da vida eu achei que eu teria que dar esse gás e fazer. E você é capaz de fazer. Se você colocar um objetivo e começar a andar naquela linha, você vai ver que você vai realizar. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Valeu? Se inscreve nesse canal, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.